Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Amanda e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre produtividade, sobre como ser mais produtivo. Quem me segue há mais tempo sabe que eu tô passando por um ano de muitos desafios e esse ano eu tive um pouco de dificuldade em manter a minha rotina e em ter dias produtivos. De mais ou menos um mês para cá, eu venho implementando aí estratégias para conseguir ter mais produtividade no meu dia a dia e tem super funcionado, então eu resolvi vir aqui compartilhar essas dicas com vocês. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu quero pedir para você já deixar o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e de me seguir lá no Instagram. Aproveita também e me segue lá pelo TikTok, eu tô postando toda a minha rotina de noiva e os preparativos do meu casamento por lá. Então, se você também gosta desse tipo de conteúdo, ou se você tá noiva, pode ser que você goste do que eu tô postando por lá também. Mas vamos deixar de conversa e vamos logo para o assunto do vídeo. Bom, eu tava enfrentando aí algumas dificuldades para manter uma rotina e ser produtiva esse ano. Rotina é algo que sempre fez parte da minha vida e é algo que eu gosto muito e para mim é essencial. Se eu não tiver uma rotina muito bem estabelecida, eu não consigo ser produtiva, sabe? O meu dia parece que não rende. E aí eu consegui, né, estabelecer a minha rotina novamente e eu implementei algumas técnicas para que a minha rotina fosse mais produtiva, para que eu conseguisse de fato fazer tudo o que eu preciso, manter a minha semana em ordem, sabe, com as tarefas em dia. É claro que nem todos os dias vão ser produtivos, eu acho muito difícil que alguém consiga ser produtivo todos os dias, mas é importante que a gente tente ser produtivo na maior parte do tempo, porque senão as nossas tarefas e as nossas obrigações ficam aí desorganizadas, né? Começa a virar aquela bola de neve e a gente fica atrapalhado com as nossas tarefas. Então eu vou contar para vocês as 5 principais estratégias que têm super funcionado para mim, eu tenho implementado no meu dia a dia e tem me ajudado demais a ser uma pessoa mais produtiva. A primeira estratégia que eu venho implementando no meu dia a dia é me organizar no dia anterior. E o que significa me organizar no dia anterior, gente? Significa que eu já tenho o meu dia seguinte todo planejado. É claro que de vez em quando nem tudo sai como planejado, né? Às vezes as coisas fogem um pouco do nosso controle e tá tudo bem. Mas é muito importante que a gente planeje no dia anterior, coloque no papel realmente todas as tarefas que a gente precisa fazer no dia seguinte. Por quê? Porque a gente desocupa a nossa mente. Quando a gente coloca os compromissos no papel, na agenda, no celular, no computador, enfim, quando a gente tira da nossa mente e passa essas obrigações para um outro lugar, a gente livra um pouco a nossa cabeça e a gente fica mais tranquilo sabendo que a gente não vai esquecer de nada. E fora isso, né, fora me organizar, colocar ali no meu planner todas as tarefas que eu preciso realizar no dia seguinte, eu também mantenho o meu ambiente organizado no dia anterior. Então eu não vou dormir com a pia cheia de louça, eu não vou dormir com a minha casa toda desorganizada, eu não vou dormir com o sofá retrátil aberto, com a minha mesa do escritório bagunçada. Então eu procuro dormir sempre com tudo organizado. Então a pia limpa, a sala organizada, a minha mesa do escritório organizada e eu vou acordar no dia seguinte só com a minha cama mesmo para arrumar. De resto, a minha casa vai estar toda organizada. Ela não vai estar toda limpa, né? Nem sempre ela vai estar limpa, mas ela vai estar sempre organizada. E isso me ajuda muito a começar o dia sem aquela bagunça, sem aquela poluição, sabe, visual. Eu começo o dia com mais tranquilidade, eu começo o dia com mais organização. Então isso me ajuda muito a começar o meu dia já de maneira produtiva, porque aí eu já começo realizando as tarefas que eu tenho que realizar, ao invés de realizar as tarefas que era para eu ter realizado no dia anterior, sabe? Então isso me ajuda bastante. Puxando o gancho já aí da primeira dica que eu dei para vocês, a segunda dica que eu tenho para dar é mantenha o seu ambiente sempre organizado. Eu sei que parece um pouco de loucura dizer isso, né? Como é que você vai manter tudo sempre organizado? Mas não é loucura, gente, é super possível, desde que você não deixe as tarefas se acumularem. Eu trabalho dentro da minha casa, então acho que para quem trabalha dentro de casa acaba sendo ainda mais complicado manter tudo organizado, porque tem
tem alguém vivendo dentro daquela casa o tempo todo, né? A casa e o trabalho são uma coisa só. Então acaba ficando ainda mais complicado, porque se você é uma família, né, em que vocês passam a manhã em casa juntos e aí sai todo mundo para trabalhar ou para ir para a escola e só retornam à noite, o tempo de pessoas vivendo dentro daquela casa é menor. Então a bagunça também vai ser menor. Mas quando as pessoas passam o dia inteiro em casa, eu acho que é um pouco mais complicado manter organizado, mas eu garanto para vocês que é super possível. E eu não tô dizendo que a sua casa não pode ter vida, tá? Que não vai ter uma manta em cima do sofá, que não vai ter um copo dentro da pia, que não vai ter um par de calçado num cantinho da casa. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo aquelas casas que realmente ficam bem desorganizadas, e vocês sabem do que eu tô falando. É disso, é desse tipo de desorganização que eu tô falando. É manter o ambiente organizado desocupa um espaço na nossa mente gigantesco. Já é cientificamente comprovado que o nosso ambiente, ele influencia diretamente na nossa produtividade. Então, ter uma casa, né, um ambiente, tanto de trabalho quanto a sua própria casa, um ambiente organizado e limpo vai com certeza influenciar no fato do seu dia ser mais produtivo ou menos produtivo. Se você estiver trabalhando ou vivendo num ambiente desorganizado, muito provavelmente você vai ser menos produtivo. E aí, uma das técnicas que eu uso para conseguir manter a minha casa sempre organizada é qualquer tarefa que demore menos de 5 minutos para ser executada, eu executo na hora, eu não deixo para depois. Então, por exemplo, aqui em casa, lavar roupa é algo que eu demoro pouco tempo para fazer. Por quê? Porque eu lavo tudo na máquina de lavar. Então, se eu sei que eu tenho que lavar roupa já naquele dia, pela manhã eu já separo as roupas claras das escuras, coloco na máquina e dou play na máquina. Gente, eu não demoro 5 minutos para fazer isso. É muito rápido. A máquina terminou de lavar a roupa, eu também não demoro mais do que 5 minutos para pegar a roupa da máquina e estender. Sujou uma louça, né? Terminou de almoçar. Para que eu vou deixar o prato e o copo em cima da mesa se eu demoro menos de 5 minutos para lavar eles na pia, secar e guardar, ou para colocar na lava-louça? Então, qualquer tarefa que eu demore menos de 5 minutos para fazer, eu já faço. Eu não procrastino, eu não deixo para depois, porque se você vai deixando para depois, você vai acumulando e aquela tarefa que ia te tomar só um pouquinho de tempo do seu dia, acaba tomando um monte de tempo do seu dia. E você não precisa perder um monte de tempo porque você deixou acumular as tarefas. E uma outra coisa que eu faço é pela manhã, dentro da minha rotina da manhã, eu já estabeleço um tempo para fazer as tarefas da minha casa. Então, assim, recolher lixo de banheiro, colocar roupa para lavar, colocar a máquina de lavar louça para funcionar, colocar o aspirador robô para aspirar, limpar a caixinha do gato, trocar a água do gato. Essas tarefas de manutenção da casa, sabe? Passar uma escovinha dentro do vaso sanitário, limpar a pia do banheiro. Eu já estabeleço um tempo dentro da minha manhã para fazer essas tarefas, porque se a gente faz a manutenção da limpeza da casa todos os dias, dificilmente vai acumular aquele monte de sujeira, né? A parte que eu falei da organização, aquela dos 5 minutos, é uma tarefa que super ajuda, mas também fazer a limpeza da casa, a manutenção da limpeza da casa todos os dias, te ajuda também a não ter uma casa muito suja que vai demorar muito tempo para ser limpa, sabe? Então isso também me ajuda muito a manter o meu ambiente organizado e isso me torna, consequentemente, mais produtiva, uma pessoa que consegue produzir melhor por estar vivendo e trabalhando num ambiente mais organizado. Um outro fator que tem influenciado diretamente na minha produtividade é a qualidade do meu sono. Então eu tenho priorizado dormir bem e eu tenho investido tempo em criar uma rotina do sono e em seguir essa rotina do sono. Então, todos os dias eu tenho procurado ir dormir entre 9h30 e 10 horas da noite e eu não abro mão desse horário mesmo aos finais de semana, porque se eu acabo mudando esse horário no sábado e no domingo, na segunda-feira minha rotina de sono já está desregulada e isso acaba influenciando no resto da minha semana. Então, eu procuro manter esse horário de ir dormir todos os dias e aí com esse horário estabelecido, eu já sei o que eu preciso fazer antes desse horário para que eu consiga ter uma noite de sono mais tranquila, mais revigorante e de mais qualidade. Então, por volta ali das 7 da noite, eu sei que eu já tenho que ter jantado e aí eu já paro de beber muitos líquidos para que eu não fique acordando para ir ao banheiro durante a noite. Então, jantando até as 7 da noite, eu garanto uma digestão mais adequada para que eu consiga pegar no sono com mais facilidade e não bebendo líquidos depois desse horário, eu garanto que eu não vou ficar acordando durante a noite para ir ao banheiro várias vezes, né? Fora isso, eu desligo meu celular e procuro
procuro não usar mais o celular depois ali das 8 da noite, então eu realmente desligo o aparelho e não uso o celular até a hora de dormir. E outra coisa que eu faço é procurar assistir conteúdos menos agitados. Então eu não assisto nada muito violento, nem nada muito agitado na TV antes de dormir, porque senão eu acabo ficando agitada e isso também atrapalha para eu pegar no sono. Quando é uma noite mais fria, eu gosto de tomar um chazinho para me ajudar a relaxar, então um chá de camomila, um chá de maracujá, algum chá que, além de me aquecer, me ajude de fato a relaxar. E fora isso, eu procuro usar sempre o meu umidificador de ar. Mesmo que a qualidade do ar esteja boa, eu sinto que o umidificador me ajuda bastante e deixar o quarto 100% escuro também me ajuda muito. Por quê? Porque se eu acordo no meio da noite para ir ao banheiro e o quarto tá claro, eu demoro a pegar no sono ou eu desperto mais do que o necessário. Então, manter o quarto escuro me ajuda muito a dormir melhor e caso eu acorde a pegar no sono de volta mais rapidamente. Então, manter essa rotina do sono tem me ajudado muito. Sabendo dessa minha dificuldade em ter noites de sono de qualidade, a Ema me enviou o colchão Ema Duo Comfort para testar e contar para vocês o que eu achei desse produto. Eu ainda estou testando o produto e quero testar ele por mais alguns dias para vir dar de fato a minha opinião sincera sobre o colchão para vocês. Mas enquanto eu testo o colchão, eu quero contar para vocês as minhas primeiras impressões ao receber o colchão e o que eu tenho achado dele até agora. Eu achei fantástico o fato do colchão vir enroladinho em uma caixa super compacta. Quem mora em apartamento sabe o quanto é complicado receber esse tipo de produto maior, né? É muito complicado manusear e subir no elevador para colocar no apartamento. Normalmente a gente acaba tendo que subir esse tipo de produto pela escada de emergência e aí depende da ajuda de outras pessoas, então acaba sendo uma tarefa sempre muito complicada. Então o fato dele vir em uma caixa que qualquer pessoa consegue colocar no elevador e subir para dentro de casa facilita muito a vida. Fora que, chegando em casa, é só você abrir a caixa, abrir o saco que ele vem embalado a vácuo e esperar o colchão atingir o tamanho que ele precisa atingir para ser usado. Então é uma tarefa muito fácil que qualquer pessoa consegue fazer sozinha. Tem mais, o Ema Duo Comfort tem garantia de 10 anos. Gente, eu nunca ouvi falar de um produto de uso diário com garantia de 10 anos. E além disso, a Ema dá 100 dias para você testar os colchões da marca. Então, assim, uma marca que te dá 10 anos de garantia e mais 100 dias para você testar o produto, eles realmente garantem que o produto é bom. De qualquer forma, eu ainda estou testando e venho contar minha opinião para vocês mais para frente. A capa do colchão é removível, hipoalergênica e lavável, o que torna aí a manutenção super fácil e mantém o nosso colchão sempre fresquinho e livre aí de alergias. Então, eu achei isso sensacional. Fora isso, você conta com a flexibilidade do colchão ter um lado mais firme e um lado mais macio. Então, você vai conseguir escolher o lado ao qual você mais se adapta. Se é uma opção mais firme de colchão ou uma opção mais macia. A Ema disponibilizou para vocês um cupom no site deles, que é AmandaMeres10 para 10% de desconto em qualquer produto da marca. Então, se você está querendo testar algum produto da Ema, aproveita o meu cupom. Eu vou deixar aqui no box de descrição o link do site, mais o meu cupom de desconto, caso vocês queiram aproveitar. Um outro fator que tem me ajudado muito a ser mais produtiva é priorizar as tarefas mais importantes. Então, sabe quando eu me organizo no dia anterior, quando eu coloco as tarefas que eu tenho para realizar no dia seguinte lá no meu planner? Eu procuro colocar essas tarefas por ordem de prioridade. Por quê? Porque eu acabava me perdendo, gente, querendo fazer as tarefas mais fáceis ou as tarefas menos importantes, primeiro por elas serem mais fáceis de serem realizadas, sabe? Para eu não ter que me esforçar tanto. Então eu queria fazer essas tarefas mais fáceis e menos importantes primeiro. Só que o que acabava acontecendo? Eu realizava algumas dessas tarefas, não me sobrava tempo para realizar as tarefas mais importantes e eu acabava acumulando um monte de tarefa importante ao longo da semana. E aí chegava ali na quinta, sexta-feira, eu estava cheia de coisa importante para fazer, eu ficava atordoada e acabava não conseguindo resolver tudo que eu precisava resolver dentro da semana. Então, o que eu faço? Eu priorizo fazer na parte da manhã, que é o momento em que eu me sinto mais produtiva, e é interessante isso, você analisar isso também. Qual momento do dia você se sente mais produtivo? Eu sou com certeza muito mais produtiva pela manhã, então eu procuro colocar todas as minhas tarefas mais importantes logo no primeiro horário do dia e fazer
fazer elas o mais rápido possível, assim, com o máximo de prioridade possível, para que eu já consiga eliminar isso, porque as tarefas menos importantes costumam ser mais fáceis de ser realizadas, então eu acabo conseguindo fazer elas no final do dia, ou caso elas se acumulem para o final de semana, fica muito mais fácil de resolver essas tarefas menos importantes do que se eu tivesse jogado as tarefas mais importantes para o final da semana ou para o final do dia. E por último, mas não menos importante, um fator que estava influenciando demais na minha produtividade, inclusive eu gravei um vídeo falando só sobre isso aqui para o YouTube, era o meu tempo de celular. Gente, ficar com o celular disponível ali do lado da minha mesa de trabalho o dia inteiro estava com certeza acabando com a minha produtividade. Eu passava muito tempo no celular, qualquer notificação que chegasse eu parava para checar, a cada 15, 20 minutos eu dava uma olhada no Instagram, eu dava uma olhada no TikTok, eu estava ali o tempo todo observando as redes sociais, algum e-mail que chegava no meu e-mail particular, eu já abria ali no celular para olhar, enfim, eu ficava o tempo todo mexendo no celular e isso estava tornando o meu dia muito menos produtivo, porque eu não conseguia focar em uma tarefa e terminar aquela tarefa sem pausar para mexer no celular. E toda vez que eu parava para mexer no celular, eu perdi o foco naquilo que eu estava fazendo. Ou seja, gente, muito tempo de celular estava realmente acabando com a minha organização do dia, com a minha produtividade do dia a dia. Então, qual a solução que eu encontrei para isso? Ela é bem drástica, mas foi o que funcionou para mim. Eu desligo o meu celular e deixo ele longe de mim. O meu WhatsApp fica aberto na tela do computador, então se alguém precisar falar comigo, vai me chamar pelo WhatsApp e eu respondo ali a pessoa rapidamente. Caso contrário, rede social, Instagram, TikTok, YouTube, qualquer outra rede social que eu queira olhar, eu só olho no meu horário de almoço, pela manhã. Depois da academia, eu dou uma olhada no celular, eu olho meu celular depois do almoço e eu olho meu celular no final do meu expediente, mas ainda assim o período é curto, porque eu paro de trabalhar por volta de 6h30, 7 horas da noite, e aí eu já começo a minha rotina do sono. Então eu realmente dou uma passada ali nas redes sociais e acabou. Eu não fico mais tanto tempo no celular. Mas para que eu conseguisse não passar tanto tempo no celular, eu tive que tirar o celular do meu alcance. Foi o que funcionou para mim e assim, é algo que eu não abro mão de fazer, porque o dia que eu fico com o celular o tempo todo ligado e próximo a mim, eu acabo sendo muito menos produtiva. Então foi isso para o vídeo de hoje. Me conta aqui nos comentários se você tem alguma outra dica que te ajude a ser mais produtivo. Eu vou adorar saber as dicas que vocês têm para dar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de usar o meu cupom AmandaMeries10 no site da EMA, caso vocês queiram comprar algum produto da marca. Eu vou testar ainda o colchão por mais alguns dias. Eu volto aqui para dar um feedback para vocês. Volto aqui no YouTube mesmo e conto para vocês tudo o que eu achei sobre o produto, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e das dicas e que elas te ajudem a ter aí um dia a dia mais produtivo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!